Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Nada temam, aqui estamos, mais uma dose de sugestões da semana, para que nada vos falte, e também para que não vos falte mais Pedro Buxeri Mendes na vossa vida. Não falámos na semana passada do Lego do Ronaldo. O Ronaldo vai ter o seu próprio Também Lego. há uma coleção... Mas o quê? A coleção do Ronaldo, ele faz Lego? Mas são vários jogadores, não é só o Ronaldo. Mas é do tamanho do Ronaldo. E qual é que eu ia perguntar? Em que tamanho? Isso não sei. E é de acordo não é tamanho real. A estátua da Madeira? O busto? Não, é assim uma pose daquela que celebrar o gol. Mas a carinha dele parece... Não vi a cara ainda. Tens que ver. Portanto, há um Lego. Vou investigar. Falávamos de Lego e é um Lego do Ronaldo. Investe em coisas, se calhar. É isso. Bom, então... Investe. Gosto da palavra investe. A indicação que eu tenho aqui... Aquelas coisas valorizam. Já tenho criptomoedas, não? Não faças isso. A indicação que eu tenho aqui... Coleção de criptomoedas. É que vais falar de uma série e vais falar de uma novela gráfica, mas tudo isto pode estar desatualizado, portanto... Não, sim. Um feiticeiro de terra-mar, da Ursula K. Le Guin. Isso é o nome da senhora, da autora? Le Guin, não é? Le Guin, eu pensava que era Le Guin, mas depois de ver na internet como é que se pronuncia, e é Le Guin ou Le Guin. Francofonia, é não, contigo. Porque ela é americana. É uma grande autora de ficção especulativa, aka ficção científica, mesmo uma grande autora. Isto é uma novela gráfica editada agora pela Relógio d'Água, adaptada pelo Fred Fordham, o mesmo que acho que foi ele que fez também o Deus das Moscas enfim, não me lembro agora. Uma ótima novela gráfica. E esta história é interessante porque é sobre um jovem feiticeiro que vai para uma escola de magia. É Harry Potter? E é 1968. É interessante, não é? Como parece que houve um bife, B-E-E-F, certo. um quase bife entre esta autora que já morreu e a J.K. Rowling, porque a J.K. Rowling, enfim, não prestou tributo suficiente a este livro, Um Feiticeiro de Terra-Mar, que foi muito lido na América pelos adolescentes e pelas crianças. Pronto. Este livro é recomendável para pessoas que sintam que têm filhos ou jovens lá em casa que gostem destes mundos, destes universos. Está muito bem ilustrado, muito bem contada a história. E aconselho vivamente, quer dizer, também para adultos de 60 anos que queiram novelas gráficas, como é o caso do meu amigo. Eu sou muito fã de novelas gráficas e estás infantil. Mas tu gostas de coisas deve ser meio preto e branco e meio políticas. Isto é um jovem que é feiticeiro. Esse do Deus das Moscas, eu li a novela gráfica também. Vem uma série, vem um seriado. Falar em seriado. Dois seriados da HBO ou HBO. HBO Max ou HBO? Já não sei como é que se chama. HBO Max, neste momento. Primeiro, mas qualquer dia é como o Prince. A plataforma previamente conhecida como... Eu chamo-lhe HBO, embora o nome Max seja um nome ótimo. Privilège, uma série francesa que Posso só fazer uma pergunta? Bem feita, sim. Quando tu vês uma série falada em francês, tu pões legendas? Às vezes sim, outras vezes não. Às vezes até ponho legendas às vezes ponho legendas em francês em séries faladas em inglês. Responde à tua pergunta. Isso, realmente. Eu gosto muito da língua francesa, gosto muito de França, gosto muito de Paris. Acho as francesas normalmente mulheres lindíssimas. Não, quer dizer... Isto não estava nada no guião. Ninguém é perfeito. Parabéns, Pedro. E sugeres uma viagem? Não, é uma... A história, enfim, é assim um bocado... A série é uma presidiária que é acolhida num programa de reinserção social num hotel de super luxo, mega luxo, hiper luxo, chamado Citadel. Eu comecei a ver isso. E a série é interessante porque lá está no mundo dos ricos, que estão sempre a comprar Rolex e a cheirar cocaína, porque deve ser a única coisa que os ricos fazem na vida, não é? Não faço ideia. Mas também aborda as pessoas, os elementos mais pobres, com moralidade discutível, que é uma coisa que está a acontecer menos, quanto a mim, nas séries americanas. Ou seja, nós temos aqui dois mundos, o mundo dos ricos e o mundo dos pobres, enfim, o mundo dos marginais e o mundo dos cá de cima, da crosta cá de cima. E a série é ao mesmo tempo francamente mexida e tem uns argumentos que não são maus. Os episódios vão... Ou seja, não são
Não são A, B, C, D, são, enfim, tem nuances interessantes. A atriz que lidera a série é ótima. E aconselho vivamente, vê-se lindamente, Privilégio na HBO. Mas a melhor série que tenho para vos anunciar desde há umas semanas é The Comeback. Muito bem. Da sexta Friends, né? Há o quinto Beatle e há a sexta Friends. Lisa Kudrow, É melhor. que é a melhor, sim, de facto. E esta série é um achado porque tem 3 temporadas, nós estamos agora na 3ª temporada, e entre cada temporada há 10 anos. Parece tipo o Sporting e os títulos. Já estava ocorrendo essa distância entre temporadas. A minha pergunta é: foi decidido assim ou calhou? Calhou. A primeira temporada é excepcional, é tipo The Office. Ela faz de atriz meia falhada, que a seguir está a fazer um reality show. Temos que lembrar que naquela altura os reality shows eram uma coisa mais ou menos recente. Enfim, shaky câmara a abanar, ela está sempre aparentemente a cortar a quarta parede, embora não fale connosco, fala com quem está a fazer a série sobre a vida dela. E de facto ela é muito boa atriz. Eu confesso que o fenómeno de Friends, eu sinto-me sortudo, me passou ao lado. A única coisa que tenho para dizer é que foi emitida em Portugal, dobrada em português, primeira vez. Coisa que muita gente não sabe. Não sabia. Pronto, olha, não sabias. A Rachel era a Raquel. Mas o Chicago Hope também passou em português. E havia um Dr. Águas na SIC. E já o agora, Dawson's Creek também em português. E já agora, e a Phoebe era o quê? Phoebe? Não sei. E foi um total fracasso. Exato. Total fracasso na altura em português, porque as elites não permitiram, claro. Não, desculpa. As elites não permitiram. Não tem a ver com elites. Mas tem a ver com elites. Mas depois falamos sobre isso. Podemos falar sobre isso. Pronto, The Comeback, vejam. E o meu conselho é, curiosamente, comecem a ver pela terceira, vejam a segunda e depois vejam a primeira. É? Aliás, Pedro, a quebrar todas as regras, onde é que isto vai parar? Estava à espera desta. Não, aliás, muitas séries beneficiam fortemente de as vermos em ordem contrária. Sim, senhor. Incluindo Unperfect Woman, que está na Apple. Muito bem, não façam isto no trânsito. Maria Ramos Silva, vamos em frente. E é isto. Dizes tu que tens 2 exposições e uma série. Pois tenho, olha, vou começar por elas então. Então, no final de janeiro, a Galeria Nava, em Lisboa, fica ali no Príncipe Real, promoveu uma open call, como lhe chamam, assim, uma chamada para o banquete. Não era um convite para jantar, mas para uma série de jovens artistas portugueses poderem mostrar os seus trabalhos. Eles tiveram quase 100 candidaturas, foram analisadas por um comitê nacional e internacional, depois foram selecionados 11 artistas. E agora, a partir de 7 de maio, vão poder ver isto tudo em exposição na galeria. Que, aliás, isto já faz parte do programa da Arco Lisboa, que depois há de inaugurar a mais lá para o final do mês, a 28 de maio, salvo erro. E é uma bela oportunidade para passarem pela nave. De caminho, não estão muito longe, podem descer e passar ali pela Sociedade Nacional de Belas Artes para ver mais um belo programa. Ainda por cima é gratuito, portanto não há desculpas. É a exposição de retrospectiva da Lourdes Castro, que é uma artista madeirense incrível, que morreu em 2022. Chama-se Existe Luz na Sombra. Eu penso que está disponível até 16 de maio. E conseguem ficar com uma belíssima panorâmica do trabalho e também da vida da Lourdes Castro. Ela trabalhou desde o linóleo, o plexiglass, o têxtil. Tem um trabalho de têxtil absolutamente fantástico. Depois também ali muita coisa do espólio pessoal, entre fotografias, cartas, enfim, retalhos de revistas, de jornais, tudo mais. Portanto, passem por lá, por favor. E finalmente uma série na Netflix. Eu comecei a ver o Half Man. Não sei se já alguém aqui começou a ver, se tem. E o Pedro já. Vi o primeiro episódio. E então? Apreciei, mas preciso de mais. É isso. Mas preciso de mais para perceber. Não, é muito violento, não é? É muito violento. Muito violento. Mas isso não é mau. Não, eu achei. Faz pensar? Não. Não. Eu preciso é de ver mais para chegar a uma conclusão. Não, também subscrevo. Mas o que é que eu posso dizer? Vou definitivamente ver. Aliás, continuar a ver. Quando este momento que estamos aqui a gravar for para o ar ou ficar disponível, já terás visto mais. Certamente já vi o segundo episódio. Pronto, eu também farei o mesmo. Isto, enfim, é a série que vem a seguir ao Baby Reindeer, feita da autoria do Richard Gere, não é? Que também entra com o Jamie Bell. Para mim, aquilo que é mais interessante até agora, e para quem viu o DTF St. Louis, nós já falámos aqui largamente, eu acho que tem sobretudo a ver com este trabalho, falar do bonding no masculino, não é? Esta coisa dos laços, mais uma vez, sendo ali uma declinação diferente, mas também é muito interessante
Ele consegue alimentar o tal suspense, não é? Porque tu estás à espera para ver mais. Pá, e até ver ele é ótimo a fazer de psicopata. Pronto, também. E eu acho que traz aqui uma coisa super interessante, até de alguma forma vem sem querer ou querendo, porque estas coisas acabam de estar todas meio ligadas, ter com aquilo que falámos na semana passada, que é esta coisa de que afinal se calhar aquele mito que nós temos de que os homens vão seres muito simples e não são complexos, não é assim tão verdadeiro. Mas vamos deixar Sim, esse programa senhora, muito bem. para passar a palavra a Pedro Buxeri Mendes. Para ele. Não. Eu quero só... Para ele se Vou expressar. saber a opinião da Joana nesse respeito. Eu quero só... temos aqui 3 mensagens que recebemos. Uma e o nome é este, que vem no e-mail. Guilherme Anaquim. Que aqui há uns tempos nós falámos da RTP Play, já não me lembro bem a propósito do quê. Mas ele escreveu a lembrar que na RTP Play há muita e muito boa coisa para ver, e ele sugere 3 séries. Uma chama-se Perverso, outra chama-se Assuntos Internos e uma terceira que se chama Enfermeiros. Portanto, passem por lá e vejam se é do vosso agrado. Depois temos a Patrícia Oliveira, que sugere Brincar com o Fogo, que está na Filmin, e eu não sei como é que se diz em alemão, porque a minha pronúncia em alemã não existe. Portanto, Die Welle, que é The Wave em inglês, e que está Deve ter um E no fim, não? Parabéns, tem sim senhor. Não sei como é que se diz parabéns em alemão. Isso era um shampoo dos anos 90, não era? Disponível na Prime Video. E depois recebemos uma mensagem de um nosso colega das ondas da rádio, que se chama Rui Estevão, da Antena 3, porque ele dizia que há poucas semanas falávamos de como a ficção influencia a vida real, e no fim do programa Bruno Vieira Amaral deu o exemplo de uma série que faz isso de uma forma muito particular, que é a série Twin Peaks. E o Rui Estevão escreveu-nos precisamente a concordar com essa avaliação e a sugerir a leitura de um livro que se chama A História Secreta de Twin Peaks, de Mark Frost. É um livro que foi publicado em Portugal pela Suma de Letras, e que só que nesta altura... uma série de jornalistas, então... Sim, lá está ele. Dos anos 80. Só que esse livro parece-me que só o vão encontrar aí entre quem o quiser vender usado. Alfarrábios. E portanto não será fácil, mas olha, Na experimentam. internet, não? E agora, só uma sugestão minha muito rápida antes da Joana dar as suas dicas, que é, não sei se já viram a série, uma série com episódios muito curtinhas, com o Zach Galifianakis, que é o This is a Gardening Show, em que o Pedro não gosta. Eu Quero ver, está na minha lista. achei muita graça aquilo. É basicamente o Galifianakis a fazer piadas, tentando, por um lado, fazer perguntas e, por outro, ensinar alguma coisa sobre jardinagem. São 2 coisas que eu aprecio, apesar de não saber fazer nenhuma delas. Eu vi porque eu gosto muito de jardinagem e gosto muito. Gostas? Gosto do fern. Fern é assim que se chama aquela coisa dos fetos. É. Mas aquilo é uma oportunidade perdida. Enfim, podemos falar disso mais tarde, porque ele está constantemente é assim que se diz, está-se constantemente a interromper a própria narrativa que quer estabelecer. Percebo a tua Sempre indicação. fazer piadolas, sempre não sei o quê. Eu quero é saber como é que se cultivam os tomates. Para de fazer piadas. Então, mas para isso vais ao YouTube, Pedro. Tá bem, deixei de ver por causa disso. Não é? Acho que se chama Between Two Ferns. Sim. Qualquer Exato, coisa é assim. ótimo. Joana, vamos em frente, até porque nós estamos aqui num estúdio que será ocupado muito em breve. Vamos embora. O que é que tu tens? Tens 2 livros para sugerir ao povo. Tenho 2 livros e só 3 notas. Fern, para quem não souber, é feto. Sim, E feto... É a tua planta, não é? neste caso. A planta. Feto a planta. Há outro tipo de fetos, é isso que estamos a... E que é um tipo de planta, espero não estar a dizer uma grande borrada, os biólogos que estiverem a ouvir, os botânicos que corrijam, mas que é uma das plantas mais antigas que existem. Eles conviveram com os dinossauros. Pois é. E eu gosto muito de fetos. E houve uma altura que havia uma mania dos fetos e o Oliver Sacks, neurocientista, era louco por fetos, e existe uma sociedade de fernologists. Não estava à espera disto. Não, lembra-me agora disto. Bom, coisa número 1. Coisa número 2, ia só comentar a propósito da sugestão do Pedro do The Comeback, se calhar leste isto também, Pedro, é que o facto de ter demorado tanto tempo entre esta temporada e a última, é que eles cancelaram a série. Só que aquilo criou um nicho, criou um culto tão grande que a pressão do público fez com que aquilo Então é possível. voltasse. É possível e lá está.
as grandes empresas e conglomerados são grandes responsáveis por esta desfaçatez com que nós nos desfazemos das coisas, não é? É uma série que, enfim, coisa número 3. Tão boazinha e que os ricos, os grandes conglomerados, acabaram com Estás a sugeri-la agora. Número 3, Friends. Eu também não sou a maior fã, mas os miúdos veem todos Friends do princípio ao fim. Lá está. Agora ainda? Sim, Agora, sim, Sim, sim. sou obcecado por Friends. Eu posso testemunhar em primeira pessoa e eu que... também. Há uns Legos Friends, Sim. lá está. Há Eu uns Legos também. Friends. E eu nunca vi, atenção. E há uns McDonald's, acho eu. Havia uma coisa na McDonald's também. Havia. Sim, as personagens, E há sim. aqueles bonecos que têm uma cabeça grande, não sei o nome. E o Pops, Super Pops. Sim, sim, não que a sei cabeça coisa. Acho que Super Lá em Pop casa é uma também, pauleça, mas sim. lá em casa também, embora eu própria só vi alguns episódios, sei quem eles são e a minha favorita era a Phoebe, obviamente. Bom, Agora sim. sugestões. 2 livros, um deles chama-se Análise Notas do Divã, da psicanalista brasileira Vera Iaconelli. Bom aqui para o Pedro. Editado pela Companhia das Letras. Por acaso, Pedro, se calhar isto era um bom livro para ti. Mas este não está cheio de notas pessoais. É um livro... foi uma surpresa para mim. Pela qualidade, pela forma como a Vera Iaconelli, que é... Às vezes eu conhecia de ouvir em alguns podcasts e tal, mas é uma clínica brasileira, já assim com um estatuto de celebridade, porque tem uma coluna na Folha de São Paulo, essas coisas. Mas ela o que faz aqui é um exercício extremamente difícil, que é, no fundo, contar a história da família dela, que é uma família que vem de imigrantes italianos no Brasil, com uma história complicadíssima, cheia de possíveis traumas e provavelmente reais traumas, e ela vai contando essa história ao mesmo tempo que vai explicando como funciona um processo de análise. E eu fiquei a perceber melhor. E fez-me pensar muito. É um livro que não é muito longo, mas que eu demorei muito tempo a ler, porque de cada vez que ia lendo ia refletindo, ia tomando notas, e sobretudo consegue fazer isto com uma aparente simplicidade. É quase assim uma orivesaria. Vera Iaconelli, Análise, E se Notas quiserem, do Divã, Companhia das Letras. Se quiserem saber mais, em observador.pt tem uma entrevista. Há uma entrevista com ela, não é? com Ainda a não autora. ainda não li a entrevista. Podem ficar a saber mais coisas. Muito bem. Segundo livro. Sugestão é um livro que eu só fiquei a conhecer agora, já vai na 2ª edição e já saiu há uns aninhos, mas que estou apaixonada por isto. E se quiserem, qualquer coisa... não é um LX, não é um Porto 90, um Porto 1960, 2010, mas tem muito a mesma lógica. Este livro chama-se Musonautas, Visões e Avarias, 1960-2010, 5 décadas de inquietação musical no Porto, e surge no seguimento de uma exposição que aconteceu em 2018 com o mesmo nome, e em que esteve na Galeria Municipal do Porto, e isto é uma edição da Galeria Municipal do Porto, e portanto, para arranjar, imagino que se encontre na internet, ou então na Matéria-Prima, que é uma loja que eu também recomendo, no Porto, e cujo dono foi também curador desta exposição. Eu vou aqui... ler, vou citá-lo porque ele explica perfeitamente o que é que eles fazem aqui num texto que se chama Das Tripas Coração. Ele diz assim: como a seleção, obviamente, é o Paulo Vinhas, não disse o nome, como a seleção, obviamente, subjetiva e inevitavelmente incompleta, nesta história sublinham-se os pioneiros, aqueles que privilegiaram a imaginação em vez da repetição de fórmulas, os que expandiram as experiências musicais e ampliaram a percepção dos seus ouvintes, os que em passo firme ousaram sair da zona de conforto para se envolverem nas lutas pela liberdade e demandas sociais, os que criativamente evocaram e homenagearam tradições.
E isto porque foram esses que, afinal, governados pela vontade da descoberta e da inovação, sem nunca abdicarem do seu caráter experimental, mapearam a evolução do campo musical e, em concertada alquimia, criaram a identidade cultural da cidade, assumindo-se exemplarmente como modelos de descentralização na divulgação artística do país, nunca se inibindo de refletir uma expressão de um certo inconformismo. No fim, ele conclui: todos nós, beneficiários desta inquietação que muitas vezes foi radical, devemos aplaudir sem nunca parar de pensar para viajar mais longe, embalados pelo vento norte. É um livro que é uma edição que em português corrente costuma dizer-se que é de luxo. Tem entrevistas, tem uma entrevista do Viriato Teles ao Avelino Torres, que foi o criador da revista Mundo da Canção, tem textos do Rui Reininho, do João Carlos Calisto, coisas sobre o José Mário Branco, sobre o Sérgio Godinho, sobre 1001 banda indies, e tem um grafismo excepcional de um estúdio que se chama Degrau, e ainda tem um bónus, que é um CD chamado Musonautas, com uma compilação de alguns temas independentes de nomes mais conhecidos, como, por exemplo, Ana Deus e Regina Guimarães, mas depois, eu que sou muito inculta, conjuntos como Hospital Psiquiátrico, Rádio Delírio, Volúpia Mundana. Recomendo vivamente Musonautas. Se não encontrarem na internet, falem para a matéria-prima. Só quer dizer, falem comigo. Falem para a matéria-prima, eles estão na internet também. Eu recebi isto pelo correio também, tudo muito bem recebidinho, correu tudo muito bem. Muito bem. Sugiro, e é um belo livro. Quando falaste em bónus ou extra, pensei por menos que pudesse ser uma Sandes de Rojão, mas um CD também não está nada mal. Se calhar não se conservaria tão bem. Pois é. Mas tens aqui, tens pósteres, cartazes, bilhetes de... Olha, tens todas aquelas coisas palpáveis. Aquelas coisinhas, né? Aquelas coisas que a gente gosta. Petit Four. Sugestões entregues, rapaziada. Sigam-nos nas plataformas de podcasts e nunca percam nenhuma destas doses. Nós voltamos na quinta-feira. Até lá. Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença.